Quem vai apresentar primeiro, por uma inversão da ordem, é o Dr. Francisco Cortes Fernandes, por necessidade de viagem devido ao atraso. Ele vai falar sobre a visão do médico do trabalho. 15 minutos. Avisa com 3. Alô? Perdão, o senhor Roberto Rocha, do SEBRAE. Desculpe, é que eu falei com os outros dois. O senhor Roberto Rocha, ele é bacharel em Ciências Econômicas, pós-graduado em Projetos Econômicos da Fundação Getúlio Vargas, consultoria empresarial na USP, consultor do SEBRAE no Distrito Federal e proprietário da 2RW Gestão Empresarial. Agora sim, completou a mesa. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui participando do Fórum no Conselho Federal de Medicina. Seguindo a recomendação, né, eu declaro que não tenho conflito de interesses em relação ao tema, talvez, a não ser que seja essa autorização de estacionamento para idosos que eu possuo, né, então, se há conflito de interesse nisso, tá bom. Quando eu comecei a preparar o material para essa apresentação, não pude deixar de lembrar de um arquivo que um colega meu, doutor Honório Menezes, passou para nós. Ele teve o trabalho de fazer o seguinte, pegou as fotos da nossa formatura, em 1980, e pediu a todos os colegas que mandassem uma foto atual. Eu formei na Universidade Federal de Santa Maria, por incrível que pareça, sou eu, olha a situação agora, né? Bom, em relação ao tema proposto, né, eu gosto dessa posição desse pintor japonês do século XVIII, XIX, né, que ele falou o seguinte, né, desde os 6 anos pinto o que vejo. A partir dos 50, publiquei diversas obras, até fazer 70 anos, minha obra não tinha grande valor. Só aos 73 anos compreendi um pouco de anatomia dos animais e da vida, das plantas. Se me esforçar, aos 80 continuarei a fazer progressos e aos 90 desvendarei os últimos segredos. Isso aí no sentido de dizer, olha, a idade nos deixa mais sábios. Existe uma outra visão, mais reducionista, que muitas vezes é a dominante, né? Esse aqui é um jogador de futebol do Grêmio, vocês podem ver, ele tem um cabelo um pouco branco, né? E num Grenal, acho que o ano passado, ele simplesmente jogou demais, ele rebentou. Então, ganhou o jogo, ganhou tudo, e no final da partida, os repórteres perguntaram para ele, escuta, como é que vocês fazem para esse jogador jogar tanto, né? Ele diz, não, nós cuidamos do nosso velhinho. Isso aí no sentido de dizer, olha, realmente o cara vai ficando velho e vai, como diz, se acabando, né? Então, esse é o sentido que muitas pessoas têm em relação ao envelhecimento. Mas qual a avaliação do grupo de trabalhadores de uma empresa tem em relação ao envelhecimento? Eu peguei uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas em relação ao envelhecimento da força de trabalho. Isso aí saiu em 2013, 2014, e eles pegaram 60, 70 empresas e fizeram algumas questões. Eu vou transportar para vocês em relação aos aspectos que eu achei mais importantes e pertinentes. Faixa de trabalho, faixa de idade dos profissionais que trabalham nas empresas. Se a gente for ver
mais de 65 anos, 1%, de 45 a 64 anos, 24%. Então, seria plausível que a gente admitisse que ao redor de 6, 7% dos trabalhadores das empresas em geral tenham mais de 60 anos. Outra pergunta que eu achei muito interessante é assim: a partir de que idade você considera um profissional como mais velho? Né? Quem tem 33 anos respondeu acima dos 45. Eu confesso para vocês que gostei mais dessa classificação desses de 47 anos. Né? Quem tem acima de 65 é velho. Né? Esse aqui eu já não gosto muito. Né? Enfim. Outra questão que é interessante desse trabalho é em relação às principais vantagens e desvantagens dos trabalhadores mais idosos. Né? Principal vantagem, né? Experiência profissional em relação a conhecimentos adquiridos ao longo da carreira. Comprometimento, diversidade de ideias. Como desvantagens ou dificuldades, né? A falta de flexibilidade e adaptação, a dificuldade em lidar com novas tecnologias. Quem de nós já não esteve em dificuldade para lidar com uma nova tecnologia, um programa, e o filho da gente pega o nosso celular e faz 3 toques e entrega de volta. Toma, pai. Quem nunca, né? Então, nós temos muitas dessas ocasiões que pode acontecer isso. A revista Scientific American, há uns tempos atrás, ela publicou um artigo bem interessante que discutia o seguinte: se nós fôssemos feitos para durar. Né? Então, ela discutia o seguinte: olha, se nós fôssemos feitos para durar, o nosso design, o nosso projetista, teria que fazer algumas arrumações no nosso projeto. Né? Então, talvez um disco intervertebral um pouco mais grosso, os músculos, os ligamentos, a gordura um pouco mais maior, né? A caixa torácica com mais costelas, enfim. Né? E alguns erros de projeto, né, que até o encanador mais jovem, né, saberia, né, que a uretra não pode passar por dentro da próstata, que vai hipertrofiar. Né? Isso aí vai dar caca, né, pessoal? É interessante que a gente tenha também essa questão de como que a gente se vê como a idade que a gente tem. Eu gosto muito dessa ideia de que o homem é o único animal que tem um corpo e sabe que tem o mesmo à sua disposição. Realmente, essa é uma grande verdade. E a atribuição da idade que a gente tem passa por um processo social, um processo pessoal, então, um processo cultural que realmente nos faz, olha, eu tenho 67, mas com um corpo de 15, né? Minha cabeça é de 12 anos. Né? Muitas vezes a gente pensa assim. Encaminhando já para o nosso tema, a medicina do trabalho, ela tem 2 eixos estruturantes importantes, onde nós atuamos. Né? O primeiro eixo é a clínica médica, quando o médico do trabalho atende individualmente aos seus clientes. É a panaceia. E a saúde pública, quando o médico do trabalho atende ao coletivo dos trabalhadores, a questão da IGEA. Então, o médico do trabalho gravita entre a IGEA e a panaceia. Muitas vezes, o médico do trabalho, ele não, como falou a Rosilane, né, ele não faz essa parte de clínica porque acha que não é importante, que não seja sua atribuição. A ANANT, ela entende que o médico do trabalho, ele agrega valor à sociedade através de sua atuação, através do seu conhecimento, das suas habilidades, das suas atitudes, quando ele atende individualmente um trabalhador ou atende um coletivo de trabalhadores, provendo saúde. E trabalhadores saudáveis vão pegar e vão ajudar o sistema produtivo a dar o resultado esperado. Então, a produtividade. Essa aí é a forma do médico do trabalho agregar valor
ao trabalhador e ao sistema produtivo. Bom, o eixo estruturante que a gente vai fazer para a apresentação aqui das atribuições do médico do trabalho, são as competências da ANANT. Né? Esse trabalho foi revisado pela professora Elizabeth Costa Dias, em 2016, e foi publicado, está no site da ANANT, chama-se Competências Essenciais Requeridas para o Exercício da Medicina do Trabalho, atualização 2016. Ela entende, né, que competência é definida como um saber, agir, responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. São 6 domínios das competências que a gente vai discorrer rapidamente. O primeiro domínio, pessoal, é o domínio juízo moral. Né? Aqui é interessante, é lógico que não está completo, são várias competências, eu só coloquei como exemplos. Né? Então, o primeiro domínio de juízo moral, eu peguei e salientei algumas competências, né? Trabalho digno e decente. Né? Então, nessa condição, é importante que o médico do trabalho saiba o conceito de trabalho digno da Organização Internacional do Trabalho, para que não tenha atitudes discriminatórias em relação aos idosos. Né? O segundo domínio, né, é a avaliação da saúde do trabalhador. Então, nesse sentido, o médico do trabalho precisa promover e planejar ações de promoção da saúde. E é preciso que o médico do trabalho entenda que a promoção de saúde não pode ser um pacote fechado. Ele precisa ser customizado. Promoção da saúde de um trabalhador de 18 anos, de 20 anos, não são as mesmas ações que são necessárias para um trabalhador de 60 anos, de 65 anos. São coisas diferentes. Nesse sentido, tem uma publicação também, está no site da ANANT, em relação à promoção do trabalho, é uma tradução de um livro do professor, que é o O'Donnell, que é muito interessante, nos dá várias ideias, várias sugestões de melhorias e projetos de promoção de saúde. Principalmente, né, pessoal, que nós precisamos entender que a capacidade funcional de um idoso é diferente da capacidade funcional de um jovem. Eu trabalhei numa empresa, há uns anos atrás, que ela expunha os trabalhadores ao frio e tinha um turnover muito alto. Né? Então, essa questão do turnover alto Doutor fazia Francisco, com que... Desculpa, 3 minutos. Tá bom. Fazia com que os trabalhadores não ficassem muito tempo na empresa. E eles tinham a seguinte política: o trabalhador, após os 45 anos, que estava na linha de produção exposto ao frio, eles davam um prêmio. Ele saía da exposição ao frio e ia para o estoque de lenha. Né? Então, ele ia trabalhar muito mais pesado. Então, esse era o prêmio que as pessoas achavam que seria o prêmio para esse trabalhador. O domínio 3, o estudo do trabalho. Então, a questão de melhorias de postos de trabalho. O domínio 4, gestão integrada de saúde ambiental. Né? Então, sistemas informatizados, utilização. Né? Se der tempo, eu passo uma métrica, os dados do Instituto de Métrica e Saúde da Fundação Bill e Melinda Gates. Né? O domínio 5, promoção e educação para a saúde, né? Necessidade de promoção, usar a questão da idade, sistemas de informação para customização de programas de saúde. E o domínio 6, competências transversais, a capacidade do médico do trabalho de trabalhar junto com um nutricionista, com
professor de educação física, com enfermagem, enfim. Essas seriam as competências maiores. Aqui, pessoal, só para a gente entender, não sei se vocês conseguem ver, é a quantidade de DALY, né, Disability Adjusted Life Years. Eu selecionei, do Instituto de Métrica em Saúde, eu selecionei aqui entre 55 e 60 anos, e aqui, em 1990, qual era o ranking das patologias que causavam mais incapacidade, né? Doenças cardiovasculares, que continuam em 2015, né? Algumas doenças, como doenças respiratórias crônicas, que caíram, estavam em terceiro lugar em 1990 e caiu para o sexto lugar em 96, em 2015, né? Talvez pelo advento da queda do uso de cigarro, tabaco, né? Aqui uma outra transparência em relação às causas de morte prematura, que também podem ajudar o médico do trabalho nas suas ações preventivas, né? Então, aqui, só para entender, aqui está em azul mais claro, está abaixo da média, aqui é a média, azul mais escuro está melhor do que a média, e vermelho é o que está pior que a média. O Brasil está aqui, nós temos diversas causas de morte prematura, nós estamos dentro da média em defeitos congênitos, abaixo da média HIV/AIDS, nos outros todos doença isquêmica do coração, violência interpessoal, doença cerebrovascular, acidentes de trânsito, doenças do trato respiratório baixo, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, então um monte de oportunidades para que o médico do trabalho possa atuar de uma forma mais customizada em relação a seus idosos. Aqui as ferramentas de avaliação, métodos de avaliação de riscos em saúde ambiental, que nós utilizamos aqui mais a epidemiologia, avaliação de riscos e biomarcadores, né? Aqui sinalizado pelo John Snow, sua bica de água na epidemia de cólera em Londres, em 1854, avaliação de riscos e perigos e biomarcadores, o que nós usamos? Os limites biológicos da exposição que nós temos. Então, o trabalho agride a saúde de uma forma relacionada à matéria-prima, relacionada aos meios de trabalho e à organização do trabalho, e os determinantes de vulnerabilidade aos patógenos no trabalho. Nós temos aqui, ali na coluna da direita, a idade extrema, né, determinantes biológicos, como causa de vulnerabilidade aos patógenos. O que se quer, né, é que o idoso seja adequado, tenha uma carga de trabalho adequada. E, para isso, é importante que se tenha uma avaliação ergonômica adequada para que o trabalho prescrito e o trabalho real estejam de uma forma equilibrada e que não haja uma inadequação de carga de trabalho para o idoso. Nós não podemos ter o idoso e o mais jovem, não pode ser a mesma carga de trabalho, pois isso pode levar a estresse e fadiga. Enfim, é uma equação bem ruim. Aqui, para encerrar, aqui eu deixo o meu e-mail, eu deixo essa fala aí do Mário Quintana, só para a gente dar uma refletida a respeito. Eu peço desculpa a todos, que vou ter que retirar, eu deixo o meu e-mail aí, se alguém tiver que conversar alguma coisa, por favor, entre em contato. Era o que eu tinha para falar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Francisco.